E eu quero aproveitar que vocês já trouxeram aqui, né, algumas pitadas desse assunto, desse investimento que foi mencionado também pelo nosso repórter André Anelli, de 300 bilhões de reais para o desenvolvimento industrial aqui do país. Por que você queria tanto entrar nesse tema, hein, Gustavo Segré? Primeiro pela história. A história mostra que quando o governo começa a financiar através do BNDES, esse tipo de coisas, eu lembro, petrolão, tudo isso, operações no exterior, as construtoras, empresas... Mas na visão de vocês, qual deveria então ser a proposta do governo para o desenvolvimento da indústria aqui no país? Diminui imposto e diminui encargos sociais. E com isso você não atende a determinados setores. Você atende a todo mundo. Porque senão, nesse ponto, e o BNDES já está pedindo para ter a possibilidade de financiamento no exterior. E a gente já começa com o cabelo em pé, né, quando vem isso. Porque a história mostra que isso foi usado para corrupção. Eu celebraria que não fosse. Mas, gente, aquele que queima com leite vê uma vaca e começa a chorar. Então é a mesma situação. Mas quando a gente avalia 300 bilhões, um monte de dinheiro, claro, serão otorgados para quem? Exportadores. Tem um monte de empresas que hoje não exportam, que poderiam exportar. Mas quando você vai a um banco e pede um empréstimo, você tem que justificar que você tem garantias suficientes que façam acreditar que você não precisa desse empréstimo. Então esse dinheiro vai para quem? Grandes amigos do governo, empresas gigantescas que compram esse dinheiro, pegam esse dinheiro e compram a empresa no exterior. Mas a produtividade aqui não é comprar a empresa no exterior. Temos casos de empresas vinculadas com proteína animal que fizeram isso. Pegaram o dinheiro do BNDES e compraram empresas em um monte de países. Isso não ajuda a produtividade e não gera emprego localmente. E aí você vem, o TR, que mencionava o vice-presidente Almin. Isso foi uma determinação lá na década de 1990, uma determinação, inclusive, que foi atualizada em 2018 pelo Banco Central e que são taxas de referências atreladas aos títulos do Tesouro Nacional. Mas a pergunta é, esse tipo de taxa de referência poderia ser dada para pequenas e médias empresas, não necessariamente para essas empresas grandes que mexem muita exportação, mas que, gente, não precisa do dinheiro do governo. Quem precisa do dinheiro do governo é o pequeno. Esse do Março França, empresas vinculadas, por exemplo, com o Sebrae, empresas pequenas que são o que gera mais emprego que essas empresas grandes. 4h25 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Fábio Piperno, vi que você em alguns momentos discordou aqui do Gustavo Segré, por quê? Não, vou até me desculpar de novo, mas vejam, esse plano, esse projeto anunciado hoje, esses recursos que ficarão à disposição dessas empresas, não são apenas para empresas voltadas à exportação. São empresas de muitos setores da economia, de perfis diferentes, inclusive pequenas empresas, porque estão lá listadas várias atividades, inclusive a maior parte mesmo, acredito eu, será destinado a quem vai produzir internamente, até porque tem lá, entre as preocupações, empresas aí que possam produzir, vai pegar um exemplo, fertilizantes, produção local. Uma das metas é exatamente substituir insumos utilizados pela indústria farmacêutica, incentivar a produção aqui. Então tem muita coisa de incentivo à produção local. Eu já falei aqui várias vezes, não gosto dessa história de subsídios. Mas, de qualquer forma, a gente também tem que ser muito atento em relação a isso, porque não são apenas esses recursos não estarão disponíveis só para grandes empresas e nem para empresas, nem exclusivamente para empresas exportadoras. Estão contemplados aí praticamente todos os segmentos da economia em que a indústria tem a sua participação. Fala, Luiz Felipe Dávila. O plano Nova Indústria, eu ia chamar a velha indústria, é uma coisa inacreditável como a gente não aprende as lições. E eu gostaria de começar minhas colocações aqui respondendo a pergunta feita pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Ele diz assim, mas o mundo inteiro distribui subsídios, concessões, subvenções, os Estados Unidos, a China, e isso ajuda a indústria local, por que o Brasil é diferente? Bom, então, presidente Aloysio Mercadante, é diferente pelo seguinte, todos esses países
estimulam indústrias que são capazes de competir no mercado global. É a abertura comercial. Começa pela abertura comercial. Ninguém incentiva indústria local para vender no mercado local. Isso não existe em nenhum país do mundo. Isso existe, sabe aonde? Na Coreia do Norte. Então a gente está seguindo a política industrial da Coreia do Norte. Porque se fosse para seguir a que o senhor tanto admira, da China, o que deveria estar fazendo? Abrindo a economia brasileira para a competição externa. Porque é este o propósito de criar empresas competitivas. E não manter reserva de mercado, conteúdo nacional. Imagina que absurdo! Indústria farmacêutica, agora 70% vai ser fabricado aqui. Nem na China isso acontece. Por quê? Porque isso é ineficiente. Você está financiando a ineficiência da indústria, tentando verticalizar a produção. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Quando você chega e fala que 70% agora da agricultura quer ajudar ali a comprar máquinas, não é esse o desafio da agricultura. O negócio do desafio da agricultura é como é que nós deixamos de ser o maior e mais competitivo exportador de commodity e a gente vai começar agora a exportar produtos de valor agregado. É uma outra história. É isso que a gente está precisando. Não tem uma linha sobre isso. Não tem uma linha no plano de ganho de produtividade, de competitividade e ganho de parcela do mercado exterior. Por isso, é um plano fadado a cometer os erros da nova matriz econômica de Dilma Rousseff, que é ajudar os seus colegas, amigos do governo, como bem disse o Segré aqui, a receber crédito barato para continuar mantendo a ineficiência da indústria brasileira. A indústria brasileira mergulhou na ineficiência por uma única razão, porque perdemos a capacidade de competir no comércio global. Agora, 4h30, o pessoal da rádio já está de volta. Eu quero trazer novamente aquela fala do presidente da República para então passar aqui a palavra para o meu amigo Segré. Vamos lá. Para isso, é importante que a gente possa ter uma sequência de exigência de cumprimento das coisas que aqui foram discutidas. Que cada ministro saia daqui com um livro desse embaixo do braço, porque vocês vão ser cobrados. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade e que a gente possa cumprir isso que a gente escreveu no papel. Fala, Gustavo Segré. A questão eu estava tentando checar aqui, porque é para exportadores prioritariamente, não é para a indústria em geral. Mas, Piperno, você concorda que 300 bi vai ter uma subjetividade de alguém dizendo para o Piperno sim, para o Segré não, para o Dávila sim, para o Evandro não? Não vai ter para todo mundo. E tem muitas empresas que precisam disso, que são geradoras de emprego localmente e que provavelmente não vai ter essa possibilidade de ter uma taxa referencial muito, muito interessante. Em 2023 terminou 1,76 ao ano. Foi muito menor que aquela que mencionou o vice-presidente. E aí a pergunta vou te dar um exemplo, você mencionou fertilizantes. Ninguém me contou, é um caso meu mesmo. Há um ano que estou aguardando autorização para trazer fertilizantes da Itália que são biológicos, que aqui não tem. Não tem. E demanda, tem muita demanda, mas não aparece. Por quê? E porque tem a questão da burocracia, que tem que verificar, que aparece um, que aparece o outro, e demora. Então, não é mais fácil facilitar a vida do investidor, do empresário, daquele que quer trazer geração de emprego, em lugar de que atribuir 300 bilhões, sendo para você sim, para você não, para você sim, artificialmente com uma taxa de juros que eu, você ou qualquer pessoa que está nos ouvindo não tem nenhuma possibilidade de conseguir, e justamente com o pedido do BNDES, precisamos voltar a investir no exterior. É muito curioso, Piperno. Fala, Piperno. Veja, nem eu, nem você, nem ninguém, por enquanto, sabemos como é que esse crédito, todo esse volume de dinheiro vai chegar à ponta final. Imagino que nos próximos dias, nas próximas horas, eles divulguem os critérios para isso. De qualquer forma, é o que eu falei antes, inicialmente o projeto não exclui ninguém. Agora, só voltando a algo que o Dávila comentou, eu ainda não terminei de ler o projeto todo, já tenho o texto todo aqui, mas há um capítulo, sim, dedicado às cadeias agroindustriais.
Então, não é que o setor do agronegócio não foi... Eu li o projeto agro, não tem nada lá de agricultura de precisão, aumento de valor agregado, Você tem cadeias agroindustriais, então não se pode falar que não tem nada, isso não é correto. Mas não tem nada mesmo, Pipeno. Tem lá maquinário, coisa assim. Agora, como é que nós vamos... Por exemplo, eu dar um exemplo aqui que eu já dei várias vezes, é o café. Como é que a gente deixa de exportar grão de café e faz cápsulas de café? Não tem nada. O projeto não tem que chegar a esse detalhe de que, olha, temos aí dinheiro para quem quiser produzir café. Não, peraí. Como o projeto não tem como princípio básico ganhar mercado internacional, é óbvio que não pode ter nada disso. E é esse o erro do projeto. Não tem que ter isso, esse detalhe não. Você tem que falar o seguinte, nós queremos o Brasil, a indústria brasileira competitiva no grande mercado internacional. E esse deveria ser o mote de um programa de reindustrialização do Brasil. É isso que fez Coreia do Norte, Coreia do Sul, a China, todos os países do Sudeste Asiático se tornarem grandes exportadores, porque vislumbraram o mercado global. A gente continua querendo manter a reserva de mercado. Este é o grande problema da matriz errada desse projeto. Eu não vi nesse projeto falar, por exemplo, em querer manter reserva de mercado. Bom, na hora que você fala que tem que ter 30% de conteúdo nacional, que na hora que tem que ter... O que você está fazendo? Você está criando reserva de mercado. É esse o ponto. Já está escrito nisso, está lá no projeto. Ou seja, pretendemos algum dia fabricar aqui, por exemplo, 50% dos fertilizantes consumidos. Pretendemos um monte de coisa, mas ninguém está dizendo que, olha, obrigatoriamente vai ser assim. Mas e olha, você não precisa pegar... É a direção que você está dando, né, Pipeno? Você está dando a direção que você está priorizando a economia local. Este é o erro que o Brasil vem cometendo há mais de 50 anos. O único setor que vem competindo no mercado internacional é o agronegócio. Por que a indústria não segue o exemplo do agro? No sentido de, sim, tem subsídios mesmo na agricultura, como eu já comentei, mas cada vez é mais competitiva no mercado global. Então, o problema... A indústria automobilística, por exemplo, agora, podendo ter acesso a esses recursos, ela se torne mais competitiva. Não consegue, Pipeno. Não consegue. Sabe por quê, Pipeno? Porque só vou dar um exemplo que não consegue. Por causa da reserva de mercado dos 30% de componente nacional. Não tem qualidade para o carro ser exportado para os grandes mercados. A gente vai exportar para a Venezuela, vai exportar para a Bolívia, mas para os Estados Unidos a gente não vai nunca. Para a Europa, nunca a gente vai conseguir ter um carro no padrão que, por exemplo, o México está exportando. Você nunca virou linha de produção de um modelo, como foi o caso da Tiguan lá no México, que exporta para o mundo inteiro. E porque a gente não tem essa mentalidade de olhar para a economia global. O que vem matando a queda de produtividade no Brasil é justamente focar só na economia local e ignorar a economia internacional.